A gente tem que começar a conversar sobre os fins nas nossas relações. Sim. Porque parece que a gente é muito pessimista, falando toda hora de divórcio, né? Mas não é isso, é que eu, quanto terapeuta, a maior parte das mulheres que eu atendo, todas têm questões com términos, com divórcio, é onde a dor pega. Quanto advogada, eu acredito que também, né? Ninguém vai te procurar porque tá felizona. Oi, eu tô feliz no meu casamento, vem aqui. Deixa eu te contar. Eu não quero nada, mas eu só quero dizer que eu tô, entendeu? Eu, Procurar um advogado pra qualquer coisa que o bicho pegou, cara. O problema já você não consegue mais sustentar aquele problema sozinha. Você precisa de alguém que tenha o conhecimento da lei pra resolver. sim. Não E chega aí, boazinha pra você. talvez por não conversar sobre os fins antes que eles até existam, mas conversar sobre a possibilidade de um fim, acho que a gente acaba entrando nessa condição de chegar num extremo de ter que procurar um advogado para definir coisas que talvez em casal a gente conseguisse definir, se a gente tivesse conversado lá no começo. Quais são os acordos que eu tenho feito? Cara, isso na minha cabeça é uma loucura, pensar que a gente começa relações e mantém e sustenta relações sem conversar sobre acordos, a ponto de chegar no final e ter que ter uma terceira pessoa, uma quarta pessoa, para definir um acordo que nós, quanto casal que dormíamos na mesma cama, não conversamos sobre. Exatamente. É uma loucura pensar nisso. E, Exatamente. lógico, não tô acabando com o trabalho de nenhum advogado, gente. É isso, advogado tá aí no mundo. Tá aí no mundo porque precisa que as pessoas não conversem, né? Não Exato. conversam. Mas é isso. E eu acho que muito para além do. Agora, parando para pensar no papel do advogado e do que eu acredito, e que tem no mundo tem girado um movimento muito grande, que é sobre mediar. Às vezes não é só sobre brigar. É de conseguir fazer com que aquelas duas pessoas voltem a dialogar com respeito, na santa paz, entendeu? E se Sim. entendam. A minha última, na minha atuação enquanto advogada, para mim, ir para o tribunal é a última instância, porque realmente não deu certo. Eu gosto muito de acordos, gosto mesmo, porque você sempre escuta a pessoa, escuta outra pessoa, qual o melhor fim para que isso, né? Porque, gente, ir para o tribunal é desgastante para todos os assuntos, para assuntos de família é muito mais. É muito mais. Porque envolve todo uma questão psicológica muito grande ali. É um amor que acabou, é um casamento que se findou. Às vezes nem o amor acabou, né? Mas aquela relação não se sustenta mais. É um filho que ficou para trás, que é menor de idade. Então, o papel hoje do advogado, acho que não atuo na área de família, mas as minhas amigas que eu vejo muito, é justamente de tentar mediar, né? Muitas vezes as pessoas não têm diálogo porque as pessoas não estão mais acostumadas a conversar, mas as pessoas não conversam. E aí tampa o ouvido e é isso, eu vou tampar meu ouvido e ficar no lá, 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 lá igual criança, e meus dois advogados aqui tentando se entender para passar informação para os clientes que estão no lá, 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 lá. É surreal. Gente, isso é uma loucura, né? Pensar o tamanho de. Eu vou usar essa palavra. Eu tava pensando se eu usava ela pra não ser muito polêmica, mas o tamanho de maturidade que a gente começa a se relacionar, né? Porque, cara, se eu não tenho diálogo com a pessoa que dorme do meu lado todo dia, com a pessoa que eu falei sim lá no ritual da igreja, do terreiro, seja onde for, com a pessoa que eu escolhi pra estar do meu lado, eu não dialogo com essa pessoa, eu não quero ouvir essa pessoa, que tipo de qualidade de relações eu tô tendo ao longo da minha vida? Né? Quais são as pessoas que eu tenho escolhido para estar do meu lado, sendo que essas pessoas não dialogam comigo, não falam sobre isso. E, gente, para além de casamento, mas eu e a Aline, a gente tem muito sobre isso. E aí, como amiga mesmo, né? A gente conversa muito sobre as coisas e a gente se desentende. São duas filhas de Ansan, gente. A gente se desentende super. E as questões são, Linoca, não gostei disso, 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 disso. Acho que não é por aqui. Tá bom, Amanda, mas tem isso, 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 isso. Acho que não é por aqui. Ok, vou dar meu tempo, a gente conversa daqui a pouco e se entende. E aí senta, conversa, se entende e segue. Exatamente. Entende? É importante esses diálogos nas relações para que esses acordos sejam validados constantemente. A gente muda o tempo todo. Só nessa conversa que a gente está tendo aqui até agora, de 30 minutos,
Você já deve ter mudado de ideia sobre se você faz um casamento numa comunhão total, com separação total, com comunhão parcial as 3 vezes. A gente muda de ideia constantemente. Como é que os acordos não mudariam? Isso é importante. E eu acredito, olhando muito os processos que eu acompanhei já e que profissionalmente mesmo aparecem para mim enquanto a divórcios e pensando nos fins dessas relações, geralmente a disputa, e aí você pode falar isso como advogada, né? Enfim, tem um repertório maior do que o meu para isso, mas as disputas que eu vejo acontecendo na justiça e que chegam na justiça até essa instância muito, né, de não é isso, advogado e pronto, acabou, é por uma questão de uma dor, de um ferimento emocional tamanho de não ter sido visto ou vista, valorizado ou valorizada. E aí eu me dói tanto que eu quero fazer o outro sofrer, eu quero ir até o final para ter justiça, eu quero. Nanana. E aí chega num processo judicial que às vezes é super dolorido. Né? E aí eu te pergunto, né, que justiça é essa que você tá caçando, que você tá indo atrás pra infringir dor no outro, sendo que você coloca a decisão na mão de um terceiro? É um juiz que vai começar a decidir a sua vida? Sério? Jura? Então você realmente está infligindo só uma dor no outro? Eu concordo, tem situações sim que precisam ir para a justiça. Inclusive de divórcio. Eu não vou fingir, ai não, gente, vocês vão parar de entrar com divórcio. Não é essa questão. Mas você entende que pelo menos uns 50% dessas medidas são pessoas com dores que estão tão machucadas que não conseguem mais conversar, que botam a decisão de uma vida construída na mão de um terceiro, que em tese precisa ser imparcial. Sim. Entendeu? São 2 pessoas adultas, tirando a parte de envolver uma criança, mas aí é lei, porque precisa ir para a justiça. Mas o resto... Será que faltou com respeito, né? Falta o respeito e a parceria e a troca e eu não consigo chegar a outra palavra senão o respeito de olhar para o outro. Será que faltou só nesse momento do divórcio? Ou será que isso já não vem faltando todo dia para que nesse momento isso aconteça? Quando a gente avalia os nossos términos, eu acho importante a gente pensar no que aconteceu ao longo dessa história, não só no término, porque o término é só um marco. Isso não acabou do dia para noite. Ninguém acorda no dia e fala: ah, tô casada, acho que tô com vontade de ir lá procurar uma advogada para separar tudo. Não é do dia para noite. Esse término, um término também se constrói. Sim. Uma relação se constrói, um término também se constrói. Então, qual é a qualidade e a verdade que eu emprego todos os dias na minha vida nessa construção? Quais são as escolhas que eu faço para além do amor romântico para entender as pessoas com quem eu estou me relacionando e como eu quero construir essas relações? Cadê a minha voz dentro de um relacionamento de olhar para o outro e falar isso eu quero, isso eu não quero? Eu cresci com a minha mãe falando para mim, quando você casar, menina, separação parcial de bens, viu? No máximo, se não total. Vai deixar nenhum homem pegar o que é seu, não. Tem essa coisa, né? Deixar nenhum homem pegar o que é seu, não. O que é seu e nananana. Mas de onde vem essa dor? Sabe? Porque isso é reflexo de uma dor. Muito provavelmente algum homem pegou o que era nosso lá atrás e pegou. Várias coisas. Exatamente. Então, de onde vem essa dor? Sim. Será que eu preciso me proteger ou será que eu preciso cuidar dessa dor? Talvez os dois. Já que a gente não garante a ação do outro. É super importante pensar nessa maturidade que a gente tem que ter para construir relacionamentos. Para que caso um fim chegue, gente, talvez nunca chegue. Talvez você nunca use essa conversa aqui para nada no seu casamento. E maneiro, que bom, sabe? Mas caso um fim chegue, de que a gente está falando? Sabe? De que relacionamento eu estou falando? De que construção madura de relação eu fui tendo ao longo da minha história, ao longo da minha vida? De que pessoa eu estou falando? Quem é o outro que eu estou me relacionando? Quem continua sendo essa outra pessoa? Quem sou eu quando eu entrei no relacionamento? Quem eu continuo sendo ao longo desse tempo?
sem conversar sobre as nossas relações, a gente não constrói um futuro próspero. A gente começa a discutir, eu ia falar, a gente começa a disputar espaço com o outro. E aí eu acho que entra nesse lance da justiça também, que é essa disputa de poder, né? Quem pode mais? Você me machucou, então eu vou lá provar quem pode mais. Vou ficar com a casa, com o carro, com 1 milhão que tem na sua conta e você nada. Exatamente. E aí o dinheiro, ao invés de ser um recurso que permite que se tenha vida, né? Que permite que se tenha experiências daquele casal, daquela família, daqueles indivíduos, a gente está falando de um dinheiro quanto um recurso de poder. Sim. Que é um poder distorcido, que é um poder de eu posso mais do que você, eu vou provar para você isso. Não é um poder de eu posso ir lá viver as experiências que eu quero viver. A gente não está falando de amor. A gente está falando de apego, a gente está